Olá, me chamo Caio César. Temos aqui os colegas Antônio e Glaucio e vamos dar início ao debate, à discussão sobre os textos da semana 1 e 2 da disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física. Essa semana a gente teve 3 textos a ler e eles falavam mais sobre o desenvolvimento humano assim, dos alunos, né? Não ficar pautado só em pontos conteudistas, também falar sobre diversidade, metodologia, fazer com que ele tenha uma formação integral, né? É o que a gente sempre visa também nas nossas aulas, na sala de aula, no chão da escola. Sim, sim. E a gente tem o primeiro artigo que a gente encontra lá no AVA é sobre a pesquisa sociocrítica no ensino da educação física e formação de professores. E o artigo ele faz uma revisão sistemática da produção científica sobre pesquisa sociocrítica em educação física e na formação dos professores de educação física, entre os anos de 1999 e 2014. Então ele faz esse recorte de 15 anos para ter um foco maior nessa parte de pesquisa. E dentro desse artigo eles selecionaram 23 estudos, onde sua maioria era da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Espanha, com predominância na metodologia qualitativa. Certo? Aí ele vai trazendo a origem, a fundamentação, né, da sua pesquisa, desse tipo de pesquisa, né, que a pesquisa sociocrítica em educação física, ela surgiu na década de 1980, que é influenciada tanto pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire, como a teoria crítica da escola de Frankfurt, e também pela nova sociologia da educação. Mas também temas como a justiça social, o empoderamento, a desigualdade e o diálogo. E isso é o que guia o campo dessa pesquisa, essa pesquisa sociocrítica, né? E aí traz a metodologia dele, que envolveu 4 fases de busca de formas de pesquisas internacionais, traz uma aplicação típica da inclusão e contato com especialistas. Então, através dessa metodologia, ele chegou a esses 23 estudos, certo? Aí ele traz os temas, né? Como avaliação do ensino médio, avaliação do ensino superior, estudos provocativos, tudo sobre avaliação. Então, ele vai trazer muita coisa sobre avaliação, inclusive, esse texto. E experiências e opiniões dos participantes da pesquisa, certo? Os principais desafios apontados por essa pesquisa, tanto o baixo impacto social das pesquisas sociocríticas, então ele vê que não tem muita, certo? Não é à toa que eles conseguiram achar só 23 estudos, pelo menos na época que ele fez esse estudo, né? Foi, se eu não me engano, foi publicado entre 2015 a 2017, e não existiam muitos estudos referentes a isso, principalmente em outras línguas, como português e espanhol, era realmente mais encontrado em língua inglesa. A falta de participação efetiva dos alunos e professores nesse processo de investigação, que ele via que os artigos que ele achava, apesar de serem arquivos de qualidade, ele não tinha tanta base de estudo entre alunos, especificamente, e professores. Certo? E a resistência dos docentes e discentes às inovações pedagógicas. Isso a gente vê até hoje, né? Que tem muitos professores e tem essa resistência de se atualizar, de buscar novos mecanismos. Então, a gente vê que esse estudo é muito presente, né? E ele vai pincelando isso até chegar na conclusão dele. A pesquisa sociocrítica ela é importante, mas muitas vezes é deixada de lado, justamente por falta de interesse dos professores ou a dificuldade mesmo de ter um estudo sociocrítico com relação a isso, porque tem que envolver várias esferas que não só a educação e a educação física, certo? É mais ou menos isso o artigo. Sim. Então, o segundo artigo, ele traz ainda outro problema, digamos que estrutural, né, da educação, com a formação dos professores, mas partindo do princípio que está associado a pedagogia do conteúdo específico que a gente aprende na formação, a didática e o conteúdo específico que a gente aprende. Aí falou que isso aí historicamente já acontecia e durante ali o período dos anos 30, década de 30, e foi se mudando. Sim, a licenciatura passou a ter um lado realmente de ensino pedagógico, tendo 3 anos como se fosse bacharel, e o ano final de licenciatura. Você aprende disciplinas didáticas. É como o próprio texto diz, né? É o 3-para-1, né? Ele usa a expressão 3-para-1. É 3-para-1, 3+1. E esse texto ele analisa assim, a dissociação, né, do conhecimento disciplinar com o conhecimento pedagógico. E aí, em vários momentos, ele vai explicando ali, sugerindo que quem tem a formação pedagógica fica devendo na parte do conhecimento da disciplina e vice-versa. Eu achei interessante essa pontuação. E faz essa relação, né, com os currículos que nós temos hoje de formação. Sim, sim. E essa dependência. Eu vejo que ele foge um pouco da minha realidade como formação, né? Porque eu vejo que na formação da gente, muitas obviamente tem disciplinas que ela fugiu um pouco do foco didático e ia mais para o foco específico.
obviamente, né? Existem professores e professores dentro da graduação. Geralmente, os professores traziam dentro das disciplinas a parte didática. E a gente tinha disciplinas de didática no decorrer do curso. Então, me surpreendeu muito ver esse texto, porque foge da minha realidade. Realmente, eu encontrei desafios que são inerentes de quem está saindo da graduação em licenciatura e vai para o ambiente de trabalho, efetivamente, porque cada realidade é uma realidade. Mas eu vejo que na minha formação não teve tanto esse problema. Obviamente, poderia ter tido mais, óbvio, mas não chega a ser tanto esse problema, sabe? Foge um pouco da minha realidade. A minha realidade também foi bem parecida, né? Na UF também, UFRN. E assim, até no texto aborda a diferença entre as disciplinas de didática geral e didática na educação física. Assim, para mim a didática foi assim, não tem perfeição na didática, né? Mas foi o caminho certo a ser seguido para nós como futuros professores na época. E também eu acho que cabe muito do professor, depende muito do professor que está ensinando essa disciplina, né? Se a pesquisa for feita com professores de redes particulares, por exemplo, ou rede privada, né, pode ser que o resultado seja outro. Nas universidades públicas, o pensamento também já é outro da didática, né? Eu penso também na questão da valorização, né, da nossa profissão, enquanto professor e espaço na escola, porque antes a educação física ficava com as professoras pedagogas e não tinha o profissional de educação física. Isso já tem mudado, né, do início dos anos 2000 para cá, tem alterado de alguma forma. O professor de educação física, ele sim faz parte da escola, né, do projeto pedagógico, e consegue ali, né, junto com a sua disciplina, ministrar aula do Fundamental 1 que não tinha antes. Sim, o local de trabalho isso já é um pouco diferente. Eu tentei até buscar o espaço, né, porque eu sei da importância que a educação física tem no ensino fundamental anos iniciais, né, mas lá eles não abrem mão de ser o pedagogo, o professor dos anos iniciais, não abre mão. Mas tem aula de educação física com o professor? Tem educação física, mas é do pedagogo. Desde que eles abriram o ensino integral, então eles têm um foco em algumas modalidades específicas, como atletismo, o futsal, o voleibol, então eles vão para a especificidade do esporte. Entendi. E não da educação física, entendeu? Não a parte motora, tal, de desenvolvimento motor. Então isso aí fica com os professores pedagogos. Ainda. Então, assim, aqui na rede municipal de Salvador, pelo menos eu peguei esse momento, né? Que estava passando para os profissionais de educação física fazerem parte do corpo docente do Fundamental 1. Então, pelo jeito, ainda não é uma totalidade, né? A gente vai ver. Sim, e o texto ainda fala um pouquinho sobre a teoria que Libânio traz, né? Do desenvolvimento eu não vou saber dizer esse nome, Vasily Davidov, que eu adotei aqui o nome, Davidov, que ele é inspirado em Vygotsky, né? Então, ele vai trazer que a função principal da escola é garantir aos alunos a apropriação da cultura, da ciência, e artística e social. Então, tudo vai englobar a escola. Não é isso ou eu estou errado? Foi alguma coisa assim que ele... Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né? E ele orienta o ensino tem que orientar o desenvolvimento, promovendo as capacidades intelectuais do aluno. Então, obviamente, ele vai aproveitar a bagagem que o aluno tem, mas você tem que trazer novas intelectualidades para aqueles alunos, novos aprendizados, né? Isso. Então, trazendo para a escola é como se a gente também apresentasse conteúdo de variadas formas, né? Variadas metodologias para eles mesmos encontrarem o caminho da aprendizagem. E junto da citação desse autor, que vocês pontuaram, a gente já puxa para o terceiro texto, porque Libânio volta, né? Com esse autor, Libânio e Silva, no texto Finalidades Educativas Escolares, Escola Socialmente Justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. E aí, nesse texto, ele propõe abordar a relação, né, das diferentes visões de finalidade educativas escolares sobre escola socialmente justa e destacar numa dessas finalidades o atendimento à diversidade sociocultural, visando juntar elementos da análise de suas implicações no plano pedagógico didático na escola e nas aulas. E aí ele retoma a questão, né, da abordagem lá do Davidov, né? Será que fala assim? Eu acho que é Davidov. É brasileiro. Vamos trazer para o brasileiro, então é Davidov. E esse texto ele também traz alguns estudos, né, da situação acadêmica no Brasil e também de alguns países da América Latina. Né? Então, no primeiro texto a gente teve aquele aspecto mais global da Austrália, Nova Zelândia, né? Outros países, e aqui ele já traz mais específico da América Latina, do Brasil. Eu percebi que ele foi afunilando, pelo menos a sequência, não sei se foi essa sequência que ele queria fazer, do global afunilando para a nossa realidade, né? E tanto do ensino de formação do professor, como da metodologia que o professor utiliza dentro de sala de aula. E aí pode ser diversas maneiras, né? Isso. E nesse texto ele traz muito a questão da relação entre educação e justiça social. Então é um dos temas mais presentes nesse trabalho. Sim.
diferencia justamente, né, o que é diferença e o que é diversidade. E aí traz uma discussão interessante. Sim. Para fechar, assim, ele também trouxe uns posicionamentos, né, Libânio, pedindo a educação de resultados, a educação para a diversidade e a educação que leva esse conteúdo através do conteúdo da diversidade. Por exemplo, essa educação de resultados é aquela educação que prioriza só a avaliação, né? É a realidade que a gente tem, né? Vamos combinar que é a realidade que a gente tem hoje, né? Saeb, CAED, tudo que tiver prova aí vem Enem, aí vem entrar no IFRN, na prova do IFRN. Então, a gente vê que hoje o foco é muito resultado, infelizmente. De trazer um ensino, vou usar a palavra, mas não é essa, o ensino de mundo para os alunos, um ensino para sociocultural, ele traz aquela parte específica para a prova. Isso. Ele fala que é influenciado pela política, né? Assim, a política mundial. A política mundial é voltada pela economia, né? Então, capitalismo. O capitalismo. Os resultados começam desde a escola, né? Essa busca por resultado, busca pela competição, desde a base na escola. O próprio Saviani no texto, ele argumenta, né, que educação e política são fenômenos inseparáveis. Né? Só que aí, ao mesmo tempo, ele busca um recorte aqui no texto para poder dizer das especificidades, né, de cada. Sim. E ele traça também um ideal, né? Eu acho que é uma utopia, né? Agregar o resultado à diversidade. Mesclar, né? Fazer a mescla entre um e o outro e achar o melhor ponto de convergência. Mas sabe que é difícil. Inclusive, eu vou te dizer, por experiência própria, na época que eu era estudante, não tinha tanto foco nessa. Obviamente que tinha provas, tal, tinha o vestibular na época, mas não era tão focado só em prova, não. Hoje em dia você vê que é só avaliação, em cima da avaliação, em cima da avaliação, resultado, e tudo que é resultado influencia a escola, no investimento que vem para a escola, então acaba sendo a prioridade mesmo. Acaba sendo um discurso e a prática outra, né? Exatamente, eles pedem uma educação significativa, uma educação de igualdade, uma educação que o aluno seja o protagonista, mas o que a gente vê, o que vale é a prova. Isso, exatamente. São só números, e não pessoas. Na parte já final do texto, separei aqui um parágrafo que eu achei interessante, que fala que, no caso, o autor ele sugere a adoção de um currículo comum, de uma pedagogia que incorpora a diversidade social e cultural nos conteúdos. E no trabalho cotidiano dos professores, pressupõe um currículo aberto. E aí eu já fiz a ligação com a BNCC, né, digamos assim. Sim. Que é uma adoção de um currículo comum e aberto, e aí a gente teve todo esse efeito aí nos últimos anos, BNCC. Aí consegui fazer esse link, né, que foi a época desse texto, acho que ainda estava... Construção. Né, estava na época de construção. Isso aí. Qual é a escola justa? Ainda estou querendo descobrir. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe. Um dia estaremos vivos para ver isso. Sendo professores dessas escolas. Tomara, né? Pensamento positivo. Sempre. Vamos registrar aqui só o colega Fábio, viu? Fábio Henrique. E aí, pegando um gancho da discussão dos meninos sobre o artigo Qualidades Educativas Escolares e a Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, né? Um ponto central desse artigo é justamente refletir sobre a função social da escola para além dos aspectos tradicionais. Mas o texto também pontua, né, que a escola ela deve promover justiça social, considerando as desigualdades e as diversas realidades, né, que são pertencentes à escola. Os autores desse texto, eles pensam a escola não de uma maneira homogênea, uma vez que os alunos trazem consigo, né, seu repertório, sua história de vida, né, principalmente no campo sócio-histórico e cultural. E aí, o texto pontua que tem que se fazer uma integração desses aspectos e desses fenômenos. E aí a ideia de escola socialmente justa está intimamente ligada, né, à questão da igualdade de oportunidades, ou seja, a escola ela tem que garantir a todos os alunos, independente, né, de sua classe social ou de sua identidade cultural, mas que eles possam se desenvolver plenamente. E a diversidade social e cultural é vista como um valor a ser incorporado nesse processo pedagógico, ajudando a formar cidadãos críticos, conscientes e atuantes na sociedade. Nesse sentido, né, esse aspecto ele vai de encontro com a educação protendêutica, ou seja, aquela educação que é voltada para as finalidades tão somente do mercado, que visa, né, homogeneizar os processos, colocar todos no mesmo rol, né, sem considerar as diferenças históricos, sociais e culturais. E aí a gestão escolar, né, a comunidade escolar, ela tem que contribuir nesse processo, né, de diversidade, gerando esse valor pedagógico e ajudando a formar esses cidadãos. E aí, isso pode ser possível e ser pautado a partir das construções das políticas públicas para considerar, né, essa diversidade como um ponto central das práticas pedagógicas. Com essa, galera, valeu. Valeu, até a próxima. Galera, tchau, tchau.